Olá, muito boa tarde. Nessa live de hoje eu vou estar falando sobre escassez financeira. Será que você está repetindo uma história que nem começou com você? Esse é o tema dessa live de hoje e eu te convido a você compartilhar com o máximo de pessoas, pois é um tema de utilidade pública. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria, em reprogramação mental. Eu quero te ajudar a você ter uma vida mais leve, mais harmônica, mais tranquila. E aí, com isso, você pode desenvolver um cenário de assertividade, ok? Então, vem comigo aqui e você pode desenvolver um cenário cada vez mais assertivo e mais leve. Bom, diante desse contexto, eu preparei aqui alguns assuntos, né? Dívidas familiares. Você já viu casos onde você já tenha vivenciado dívidas com os familiares? Já passou na sua mente contextos, cenários, situações onde um ancestral seu ele contraiu dívidas, isso abriu ali um registro de perda, e aí esse cenário, esse contexto, ele acabou trazendo outras questões de força maior. E aí, com isso acabou te atrapalhando? Pois é. Isso abre uma memória nesse campo e isso acaba gerando um cenário. Você começa a trazer um cenário de ajuste, você começa a se libertar. Outro cenário bem recorrente é o cenário de falências. Você já vivenciou ou conhece alguém que esteja nesse cenário de falências? Pois é, as falências, quando elas estão operando no sistema ancestral, ali existe uma descompensação sistêmica. E essa descompensação, ela é formulada na linha ancestral e isso se repercute ou se repete de forma inconsciente no seu campo morfogenético. E tudo isso é muito inconsciente, entende? Até que você possa trazer consciência e você possa reprogramar isso, modificar isso na sua jornada de vida. Outra coisa que também acontece é um cenário de padrões mentais automáticos, crenças automáticas limitantes. Muitas pessoas, dentro do meu processo de experiência, elas acabam tendo cenários de crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas acabam operando de forma a atrapalhar o seu cenário de vida. Você conhece cenários assim? Já vivenciou? Eu já vivenciei várias narrativas e eu ajudo, inclusive, pessoas a se reconectarem com um novo padrão de crença corrigido. Entende? Quando você decide modificar isso, quando você decide mudar o seu cenário de vida, você consegue trazer uma nova realidade, uma nova manifestação para o seu cenário de vida. Comenta aqui se está fazendo sentido para você. Outra coisa que também acontece é o medo de prosperar. Tem gente que tem medo de prosperar. Já parou para pensar sobre isso? Medo de eu poder ganhar mais. Medo de repente, eu ir de encontro às crenças que os meus ancestrais, quando eu era criança, eu acabei aprendendo como verdade absoluta e que, de repente, quando eu penso na possibilidade, como eu falei na live de ontem, quando eu penso sequer na possibilidade de imaginar eu obtendo um ganho dobrado em relação ao meu maior ganho salarial, isso pode acabar me travando, me gerando uma paralisia. Tudo isso são pontos importantes que eu estou trazendo aqui para essa Live Express, para que você consiga desprogramar crenças, padrões, maldições, campos de magia e tudo mais que está direcionado e interligado nesse cenário ancestral. Existem outros cenários também que acabam também ficando associados, como, por exemplo, a crença do não pertencimento, a crença do não merecimento, o medo de receber, ou a crença de que, não, o que você puder me pagar está tudo bem,
ou um desequilíbrio na relação dar e receber, que é muito comum, muito recorrente com as pessoas, onde as pessoas acabam herdando padrões religiosos, crenças limitantes de submissão, de servilismo, e que isso existe uma programação, um programa de limitação mental, onde a pessoa ela não acredita ou não se vê merecedor de prosperar. É como se existisse um programa mental, que muitas vezes é inconsciente, e esse programa mental, ele diz o seguinte: você não pode prosperar mais do que as suas necessidades básicas de sobrevivência. Quando você começa a sair dessa programação, o seu cérebro ele ativa um gatilho que aí fala, opa, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é perigoso. Por quê? Porque o programa foi feito, e isso está lá no seu cenário ancestral, isso está sendo herdado aí por várias gerações e de repente pode estar se repetindo no seu campo morfogenético presente, da sua história de vida até hoje, onde você acreditou, pelos cenários que você vivenciou com seus pais, quando criança, de que o bom mesmo é você ganhar uma quantidade pequena, limitada e fixa. Entende? Então, vão sendo implantados programas que esses programas, eles muitas vezes eles acabam gerando sabotadores e tudo isso pode ser desprogramado, limpo, ressignificado dentro do cenário de apometria somática. E aqui eu me coloco à disposição para você tirar dúvidas, perguntas e questionamentos. Inclusive, eu te convido a você entrar comigo agora nessa live express, uma live rápida, desse horário de 1h30 às 2h, onde eu te convido a você vir para o consultório terapêutico comigo aqui. Se você estiver aberto ou aberto, basta você falar aqui, Daniel, eu estou aberto, e aí a gente tira esse momento para fazer essa live, nesse momento em tempo real, certo? Como é que funciona o consultório terapêutico? Você necessita escolher abrir-se para uma questão, trazer uma demanda pontual. Diante disso, você me autoriza o seu uso de imagem para que eu possa colocar ao final aqui da live como feed. E o que a gente for conversar fica unicamente entre nós, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente de muito respeito e acolhimento. E isso é uma coisa muito importante. O respeito, o acolhimento e, acima de tudo, o não julgamento. Dentro do set terapêutico, a gente acolhe todas as questões e procura trazer perguntas de reflexão. Pois as perguntas são mais importantes do que as respostas. E perguntas bem feitas, elas trazem excelentes respostas de reflexão. Perguntas poderosas de reflexão, elas são mais importantes do que qualquer resposta, inclusive. Ok? E o último ponto é você nunca ter sido atendida nem atendido por mim anteriormente como cliente, certo? Então, essa proposta do consultório terapêutico, ela é para isso. Se você está aberto ou aberto, basta dizer aqui, Daniel, eu estou aberta, eu quero entrar no consultório terapêutico, e aí você sinaliza e você pede a permissão para você entrar na live comigo, certo? Se não tiver, tá tudo bem, eu continuo aqui falando e comentando, tá? Tem pessoas que têm culpa em relação ao dinheiro. Olha só que coisa interessante. Tem pessoas que quando ela aumenta o ganho salarial, ocorre um processo do crítico interno dela, onde ela começa a sentir envergonhada, porque o primo não ganha tanto quanto ela aumentou o ganho, porque o irmão ou a mãe ou a irmã não está ganhando o mesmo patamar que ela ou ele está ganhando. Ou ela tem vergonha de falar isso caso alguém venha perguntar. Como se isso fosse algo inadequado, errado. Ou como se ela não pudesse ser uma pessoa próspera e não pudesse fazer investimentos. Por quê? Porque tem alguém que da família que pode vir a pedir dinheiro emprestado e talvez ela possa ter medo de dizer não. Eu não quero emprestar dinheiro. Por quê? Porque não. Eu não sou obrigado. Então, tem pessoas que têm esse medo. Um medo que gera um processo de paralisia. Um medo de falar. Falar do seu negócio, falar do quanto prospera, ou de repente falar do quanto de repente não prospera. E tudo isso são pontos emocionais que podem estar ligados também a travas financeiras.
Então, se você tem um desejo de mudar isso na sua história de vida, eu vou estar fazendo um programa de mentoria que vai acontecer nas próximas 4 quintas-feiras, de 19 às 21 horas, e você pode escolher mudar a sua vida. Isso é uma decisão de vida que só depende unicamente de você. E se você estiver interessado, você pode falar comigo no particular e você pode agendar essa mentoria temática que vai ajudar a destravar bastante. Lá na aula secreta que eu fiz na segunda-feira, eu fiz uma aula que desprogramou vários pontos. Alguns exemplos desses pontos. Dinheiro não nasce em árvore, eu escutei isso muitas vezes dos meus pais. Dinheiro é suado, dinheiro é difícil de ser conquistado. Você tem que ralar muito para você ganhar dinheiro. Frases como essa, eu tenho desprogramado no meu sistema de crença inconsciente e eu tenho me reprogramado e assim eu também tenho feito isso com você. Dentro de um formato de espelho, porque eu acredito que todos nós somos filhos do Criador. E o Criador, ele é abundante. O Criador, ele é infinitamente abundante. A ideia e a crença da escassez foi um sistema mental que foi implantado em todo o inconsciente coletivo para controle e dominação. Porque uma das melhores maneiras de você controlar o indivíduo é através de crenças limitantes holográficas, de fazê-lo acreditar que o dinheiro ele é escasso, que o sistema financeiro ele é escasso, e não de olhar para um universo, um planeta abundante, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar e que permite que nós possamos ser prósperos. Eu acredito nisso, que nós podemos ser prósperos e que eu posso me tornar dinheiro e você também pode ser uma pessoa próspera e se tornar dinheiro. E quando a gente começa a destravar todos os programas mentais, inconscientes, sabotadores, de vidas passadas, vidas paralelas, realidades dessa linha temporal matriz e dos nossos ancestrais, e a gente desprograma em mais ou menos uns 10 conteúdos, entre eles de vício, perda, votos de pobreza, votos de celibato, votos de castidade, contratos de submissão, contratos de servilismo, contratos de magia, contratos de feitiçaria, de escravidão, de dominação. A gente vai limpando essas memórias que são como fios que me atrapalham e me puxam para trás enquanto eu quero ir para frente no que tange ao cenário de prosperidade. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você, tá bom? Bom, então, aqui é uma live express, uma live rápida. E se você tem um desejo de mudar esse cenário na sua vida, eu te convido a você falar comigo no particular e a gente poder ver um cenário de possibilidades. Se para você é melhor você trabalhar isso individualmente ou se você estaria aberto ou aberta a vivenciar uma mudança a nível coletivo, com um grupo, onde você consegue ter um resultado tão bom quanto individualmente, só que com um investimento muito mais acessível. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Sinta-se abraçada fortemente e eu desejo que você tenha uma excelente tarde, um excelente final de semana. Tá bom? Próxima live eu vou estar fazendo na terça-feira e eu te aguardo aqui nesse horário de 1h30 da tarde. Um forte abraço. Tchau, tchau.